Aleluia. Boa noite. Paz de Jesus Cristo para o teu coração. Que seja sobre nós essa paz, em nome de Jesus, amém? Deus tem colocado uma palavra no meu coração. Na verdade, posso dizer que seria como se fosse a continuação de uma palavra que eu preguei tem um tempo, falando da consciência da eternidade. Nós falamos sobre a volta à consciência do que é eterno, em detrimento do que é temporal, do que é passageiro. E hoje o Senhor colocou uma palavra no meu coração falando também da volta de Jesus. E o título é uma pergunta para mim, que eu me faço nessa noite, antes de chegar aqui para compartilhar com vocês. Eu me fiz, e eu quero que você se faça nessa noite, você que está ao alcance dessa palavra. A pergunta é: e se Cristo voltar hoje? Bom, e se Cristo, se o nosso Senhor voltar hoje? Essa é a pergunta que eu me fiz, e a pergunta que eu quero te fazer nessa noite, independente da tua idade, independente se hoje você está aqui, caminha com Cristo, ou se você não caminha com Cristo, se você está aqui, está fraco na fé, se você está longe do Senhor, se você é um visitante, não importa a nossa condição, hoje, a pergunta para nós é: e se Cristo voltar hoje? Também não tem a ver com o nosso tempo de caminhada, ou com alguma garantia por causa das coisas que eu faço, mas é uma pergunta que todos nós devemos nos fazer, e o meu rogo ao Espírito Santo é que essa pergunta fique não só na noite de domingo hoje, mas para o resto das nossas vidas. Oxalá que se acordássemos todos os dias com essa pergunta dentro de nós: e se hoje Cristo voltar? Eu estava olhando as estatísticas por causa do acesso que eu tenho às informações, às ocorrências que tem no carnaval, e eu estava olhando as estatísticas de pessoas que foram socorridas e foram atendidas, e pessoas que, na verdade, tiveram que ser removidas por causa do seu falecimento ou da sua morte. E algumas pessoas nessa época, algumas pessoas mais do que o normal no dia a dia, elas precisam desse serviço do Corpo de Bombeiro. E eu fiquei me perguntando para essas pessoas que criaram uma expectativa de que nos dias que se passaram, no final de semana passado, pessoas que tinham a expectativa que elas iam viver bons dias, excelentes dias, e a verdade é que para elas, Jesus Cristo voltou. Eu lembro de uma conversa com um irmão muito precioso, Walter, e ele falava isso, ele falava para mim: Rony, Cristo voltar não é só aquele evento onde todo olho verá e toda língua vai confessar. Não é só aquele evento que vai ser do Oriente ao Ocidente, mas Cristo volta, ou há um encontro ou não com Cristo, quando cada pessoa individualmente, ela passa desse mundo para o outro. Passa desse corpo corruptível para o outro. Bom, e aí, pensando nisso tudo, pensando nessa palavra, eu lembrei às vezes de algumas visitas inopinadas que acontecem no militarismo. Eu não sei quantos aqui passaram pelo serviço militar ou ainda são militares, mas acontece por tradição militar de haver visitas de comandantes nos locais, nos quartéis, com o intuito, quando a visita é programada, de ver como estão
o ambiente, como está a comida do quartel, como está as coisas que envolvem o quartel. E normalmente algumas visitas são programadas, e aí todos nós, os militares, se preparam. E aí a gente limpa as viaturas, varre, arruma. E aí, nessas visitas programadas, não há nenhum problema, não há nenhuma alteração, porque está todo mundo preparado, todos fardados, todos bem fardados, vigilantes, cada um na sua função, esperando a vinda de um comandante. Mas também, tradicionalmente, há a visita inopinada. E essa, normalmente, vem o comandante da unidade e diz, olha, se preparem, que por esses dias, e aí ele diz, alguém de maior escalão do que ele vai vir ao quartel. E ele disse que não vai dizer o dia e nem vai dizer a hora. E quando nós ouvimos isso, a primeira notícia é nos prepararmos para essa vinda desse comandante. E a gente fica todo mundo a postos. Passa o primeiro dia, todo mundo fardado, viatura limpa, tudo certo. Passa o segundo dia, mas à medida que os dias vão passando, a gente vai relaxando. E, de repente, alguém aparece na entrada do quartel. E quando a gente olha, é um comandante, é alguém que comanda, tem um nível de autoridade muito maior do que o nosso comandante. E aí, diante dessa visita, normalmente, alguém fica preso. Normalmente, alguém fica detido. Há alguma sanção sobre alguns militares, porque diferente da visita programada, a visita inopinada sempre pega alguém despreparado. Sempre pega alguém despreparado. E eu lembro do texto de Mateus 24, eu quero te aconselhar, você chegar em casa e ler, a partir do versículo 37 em diante, Jesus fala que a volta dele vai ser inopinada. Ele não avisou o dia nem a hora, não avisou em que momento vai vir, mas ele chega a dizer que como foi nos dias de Noé, que as pessoas estavam dormindo, casando e dando-se em casamento, assim seria a volta do Filho do Homem. E quanto mais tu lê os versículos, mais temor cai no nosso coração, porque a gente vai vendo que vai ter pessoas despreparadas para a volta. Sabem da volta, sabem que é verdade, mas ainda assim vão estar entorpecidas pelo dia a dia. E eu queria ler contigo o último livro da Bíblia e o último capítulo desse livro, Apocalipse, capítulo 22, verso 12 a 16, são as últimas palavras de Jesus para as pessoas, para o seu povo. Normalmente costumamos dizer que as últimas palavras de Jesus estão em Mateus 28, do 19 em diante, do 20. E dizemos, não, essas últimas palavras de Jesus foram as últimas antes dele ser assunto aos céus. Mas, registradas e escritas na Bíblia, as últimas palavras se encontram no último capítulo do último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 22, verso 12. Em algumas Bíblias, aí ela fica escrita até de vermelho, dizendo que são as palavras do Senhor. E Jesus diz, e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo
para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Você pode se perguntar por que esse assunto é importante. Primeiro, porque para Jesus é um assunto muito importante. Você vai perceber quando Jesus, na verdade, está vendo a fala de um anjo com João, Jesus interrompe a conversa do anjo com João para falar sobre a volta dele. É um assunto importante para o Senhor, é um assunto importante secundariamente para os apóstolos. Tu vê os apóstolos dizendo, e o escritor de Hebreus chega a dizer que a respeito da ressurreição dos mortos e do juízo eterno é uma doutrina básica que deveria ser falada o tempo todo com as pessoas. E terceiro, é importante por causa da condição atual, tanto moral quanto espiritual, das pessoas que vivem hoje. A condição moral, nossa condição moral hoje, nossa condição espiritual hoje, clama uma palavra baseada nisso. Bom, dentro desse aspecto, para a gente entender o que está acontecendo, no aspecto bíblico geral, Jesus já tinha morrido, a gente sabe disso, e ele tinha ressuscitado, e se passaram alguns anos na cronologia terrena. Diz os estudiosos que Apocalipse foi escrito mais ou menos no ano 96 depois de Cristo. Ou seja, num cálculo básico, 67 anos depois da vinda de Jesus aqui, 67 anos mais ou menos depois da vinda de Jesus, Jesus se revela a João. E se revela a João, na verdade o intuito foi calar a voz profética, o intuito foi calar a voz apostólica. E o que a gente vai fazer com o último apóstolo que estava vivo? Vamos pegar esse camarada e vamos desterrar ele numa ilha bem distante, a 36 quilômetros da costa da Ásia Menor. Vamos colocar esse camarada lá, para que de alguma forma, tudo o que ele tem a dizer e que ele influencia no império, ele se cale. Mas foi um tiro no pé, porque foi o momento da vida de João, já perto dos seus 90 anos, que ele começa a ter revelação de um livro que o próprio livro diz que quem lê esse livro é bem-aventurado, é feliz quem lê o livro. É um livro que fala das coisas, tanto das que tinham passado, das que eram e das que iam vir. E nesse contexto do último capítulo, a partir do verso 9 do capítulo 21, um anjo chega para João e fala: João, eu vou te mostrar agora tudo o que está preparado para aqueles que vencerem. Tudo o que está pronto. E ele pega João e leva num alto monte. E João tem a possibilidade de ver a nova Jerusalém que desce do céu. E aí o anjo começa a descrever detalhe por detalhe de onde nós vamos morar. Detalhe por detalhe da cidade, cada característica dela, a sua beleza, as suas promessas, o que aqueles que vão entrar nessa cidade vão viver. E ele vai descrevendo ponto a ponto. E aí, quando chega no capítulo 22, ele segue descrevendo o que está preparado para nós. E aí, então, há uma interrupção de Jesus ao anjo, quando Jesus entra e fala no verso 7, alguns versículos antes do que a gente leu, o verso 7, Jesus entra e fala o seguinte: eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. E aí, Jesus depois, de novo, ele vem
E no verso 10, o anjo cita, na verdade, o que estava por acontecer. O anjo diz: não seles as palavras da profecia desse livro, ou seja, não esconda, não proteja, não cele essas palavras, porque o tempo está próximo. E aí no verso 12 a 16 que nós lemos, entra Jesus de novo falando a respeito da volta dele. E aqui existe 3 realidades, 3 pontos importantes nesse texto que a gente leu, que revela sobre a volta dele. A primeira fala da realidade da volta de Cristo. Olha, por favor, para o verso 12, a parte A. Jesus diz assim: e eis que venho sem demora. Repete comigo: eis que venho sem demora. Jesus diz isso para trazer a nós um senso de propósito. Bom, se ele vem sem demora, há dentro do coração de Jesus, para quem ele escreveu, que houvesse todo dia em nós um senso de propósito. Se o meu Senhor vem sem demora, eu vou viver cada dia com clareza dessa volta. Cada dia eu vou viver com um senso de propósito. Então toda vez que o pecado se apresentar diante de mim, uma tentação se apresentar diante de mim, eu vou pensar: bom, o meu Senhor, nas suas últimas palavras, ele disse que ele vinha sem demora. Isso nos dá esse senso de propósito. E a parte B do verso 12, ele continua dizendo: eu venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu quero dizer para você nessa noite que a respeito de tudo que nós fazemos diante de Deus, cada pensamento, cada motivação, cada ação, perto de pessoas ou longe delas, no coletivo, público ou longe disso, cada uma das nossas ações estão sendo escritas como um memorial diante de Deus. Tudo o que você e eu, no dia a dia, pensamos, temos vontade, sentimos, motivações, tudo está sendo visto pelo Senhor. E vai chegar um dia diante de você e diante de mim, que por tudo isso, nós vamos ser recompensados ou não. Isso fazia, e isso nos faz entender, e isso fazia um homem como Paulo ser considerado lixo na terra. Fazia um homem como ele ser considerado o pior de todos os homens, por causa do Evangelho. A visão de Paulo a respeito do Evangelho, ele pensava só uma coisa: vale a pena sofrer, vale a pena ser ridicularizado, vale a pena abrir mão de todos os prazeres dessa terra, vale a pena viver para a glória de Deus todos os dias da minha vida, vale a pena abrir mão de todo o conhecimento para eu conhecer a Cristo. O Senhor vai retribuir todas as nossas obras. Jesus, ele é justo. Muitas vezes nós desanimamos na caminhada. Pensamos: não, o que eu sigo fazendo, eu estou cansado de fazer o bem. Estou cansado de amar minha esposa e ela não corresponder. Estou cansado de amar meu marido e ele não corresponder. Estou cansado de orar pelo meu filho. Mas Jesus diz nas suas últimas palavras: fique tranquilo, eu vou recompensar. Ainda que ninguém veja, ainda que ninguém tenha as tuas obras diante dele como valorosa, eu vou recompensar cada uma das tuas obras. Sobre os teus filhos, na tua família, no teu trabalho, ainda que todos estejam se dando bem, ainda que todos estejam envolvidos naquele esquema que estão ganhando mais dinheiro que você, mas eu vou recompensar
cada uma das suas obras. Ele é aquele que vê. Aos olhos dos homens, as nossas obras passam despercebido, mas aos olhos do Senhor, não. Ele é justo. O verso 13 diz: Ele é o início e o fim. Esse texto revela que tudo termina em Cristo. Nós às vezes pensamos, não, a minha vida termina aqui. Botamos ponto em algumas áreas da nossa vida, desanimamos em algumas áreas da nossa vida, mas quando Jesus diz no verso 13, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, Ele está dizendo, a tua vida não termina quando você fecha os olhos aqui. A tua vida não termina quando você parar de respirar aqui. Eu sou o fim. Ele é o fim. E no verso 14, sobre a realidade da volta de Cristo, ele fala da felicidade. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, as suas vestiduras, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Esse texto aqui, esse verso fala da necessidade de todo homem e de toda mulher pegar todas as suas obras e lavarem no sangue de Jesus. Vestes na Bíblia tem a ver com obras. E todos os homens que se gabam das suas obras e acham que pelas suas obras vão ser salvos, certamente vão ser condenados, baseado nas suas obras. Não há nenhum homem, nenhuma mulher, por mais santo que ele seja, pelo prefixo santo que acompanhe o nome dele, santo fulano ou ciclana, que diante de Deus e da santidade de Deus e da justiça de Deus, possa apresentar as suas obras na terra e serem, de alguma forma, justificados. E o contrário é fato. Os homens piores dessa terra, que às vezes a gente não entende como o ladrão da cruz, que viveu toda a sua vida em injustiça e maldade, de repente, ele ouve do Senhor: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. A Bíblia diz que aquele que tiver a sua vida, as suas obras, as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, reconhecendo o Evangelho, o sacrifício de Jesus, são felizes. E aí o verso 15 fala então de uma clareza que Jesus dá a nós. Normalmente nós dizemos o seguinte: bom, Deus é um Deus tão bom, e Ele é tão bom, e Ele não vai deixar ninguém de fora dele. Não vai deixar ninguém de fora. Não, o Senhor é misericordioso. E aí todos nós, mas o Senhor vai considerar a minha vida. O Senhor vai considerar o meu estilo de vida, ainda que hoje eu esteja em um caminho de pecado. Ainda que hoje eu viva na prática do pecado. Ainda que eu viva nessa condição de uma vida em trevas, escondida, sem ninguém saber. Mas eu acredito, no fim, que Ele vai ter misericórdia de mim. Eu lembro de um homem que ele chegou ao ponto de fazer cálculo para saber se perto da morte dele, caso acontecesse alguma coisa com ele, se ele daria tempo de se arrepender dos seus pecados. A Bíblia diz, Jesus falando, fora fica. E a pergunta é, fora por quanto tempo? Por quanto tempo as pessoas vão ficar fora? No verso 8 do capítulo 21, o próprio Jesus falando, ele diz, mas quanto aos medrosos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E agora no capítulo 22, não dividido quando João escreveu em capítulos, mas um pouco mais à frente, Jesus está dizendo no capítulo 15 isso,
Fora ficam os cães. E os cães significa, na verdade, todos aqueles que vivem segundo o instinto carnal. Todo homem e mulher que vive no seu instinto. Se eu sinto, eu faço. Se eu tenho vontade, eu realizo. Jesus está dizendo, fora ficam os cães. Nesse sentido, não são animais, são pessoas que vivem de maneira irracional. Não baseado em fé, não baseado em obediência, mas obedecendo ao instinto da natureza caída, da natureza adâmica. E ele diz, fora fica essas pessoas que vivem escolhendo as coisas na sua vida, segundo a sua própria vontade. Fora ficam os feiticeiros. E às vezes a gente diz, bom, eu não sou um feiticeiro. Mas a Bíblia compara feitiçaria com a rebelião. Fora, posso dizer, baseado na Bíblia, ficam aqueles que vivem em rebelião. Rebelião a seus pais, rebelião às autoridades, rebelião à palavra, rebelião à vontade de Deus. Fora fica os feiticeiros. Fora fica os impuros. Todos aqueles que vivem na prática contumaz da pornografia. Jesus falou, vão ficar de fora. E a pergunta é, por que Jesus falou essas coisas? A verdade é, porque o nosso Senhor jamais quer que sejamos enganados. Jamais Ele quer que uma pessoa acredite que está tudo bem. E na verdade, diante dos olhos santos de Deus, Ele esteja fora. Fora fica os assassinos. E você pode dizer, mas nós nunca matamos ninguém. Mas Jesus chega a dizer que aqueles que matam as outras pessoas no coração, odeiam seu irmão, querem o mal das pessoas. Jesus diz que essas pessoas são homicidas. Ele usa João para falar isso. Fora fica os assassinos, pessoas que não só exteriormente, mas interiormente matam umas às outras dentro de si. Fora ficam os idólatras, pessoas que substituem Deus por qualquer outra coisa, legítima ou pecado. Substituem Deus por trabalho, substituem Deus por pessoas, por sentimentos, idolatram sentimentos. E ele termina dizendo, e todos aqueles que amam e praticam a mentira. E eu posso dizer aqui, que fala de uma vida de hipocrisia. Uma vida onde as pessoas olham para mim e digam, não, Rony está tudo bem, está tudo tranquilo com ele. Mas o Senhor sabe da vida hipócrita que às vezes as pessoas vivem e não deixam essa vida. Vida de pecados ocultos, vida escondendo algumas coisas, colocando nas trevas, não vindo para a luz, carregando pecados consigo, achando que o tempo tem o poder de caducar o pecado. E o último ponto, no verso 16, Jesus então mostra o amor dele por nós. Eu, Jesus. Isso me chama a atenção, porque é como se houvesse a conversa daquele anjo com João. E o assunto para Jesus é tão importante a respeito da nossa preparação para a volta dele, que ele diz, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Eu sou antes e depois de Davi. A brilhante estrela da manhã. No mundo de trevas, eu sou a referência, a brilhante estrela da manhã. Esse assunto é importante ainda hoje para o nosso Senhor. Eu, Jesus, enviei o meu anjo. Isso é tão importante que a respeito desse assunto eu entro. Eu quero concluir aqui para a gente orar com a mesma pergunta que eu comecei. Se Cristo
voltar hoje. Você está preparado? Diante da volta de Jesus, só vão haver dois sentimentos. Apocalipse, capítulo 1. O texto, verso 7. Apocalipse 1, 7. O texto diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. O sentimento na volta de Jesus, seja quando encontrarmos a morte, ou na volta do nosso Senhor, só vão ser dois na terra: lamento ou festa. Se Cristo voltar hoje, qual é o sentimento que entraria, que encheria o teu coração? E o que fazer para estarmos preparados? Precisamos estar vigilantes quanto ao dia de hoje. O dia que se chama hoje. Você pode, em nome de Jesus, fechar teus olhos? Queria que você agora cumprisse o que Paulo fala a respeito da ceia, de nos examinarmos nessa noite. Como você tem levado a tua vida com Deus? Como você tem levado o teu relacionamento com Deus? Tem sido um relacionamento sério, de pureza, de santidade, fugindo, lutando, como a palavra diz, lutando até o sangue contra o pecado? Ou você tem negociado com as tuas vontades?